Fala você ligado aqui no canal, bora fazer um curta. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre a Capitã Marvel. Na verdade eu até já escrevi um texto com mais detalhes sobre o filme, eu vou deixar aqui linkado na descrição, mas eu resolvi gravar ainda mais esse vídeo aqui pra deixar o canal um pouquinho mais completo e tal. Sobre Capitã Marvel, vamos começar pelas coisas boas, né? Pra começo de conversa, esse filme, ele assumiu um contexto e uma importância social e temática que é inquestionável. Desde a decisão de lançar esse filme na Semana do Dia da Mulher, até os próprios temas que o roteiro do filme discute, é um filme que obviamente reflete um contexto de empoderamento feminino. E o filme, ele desenvolve bem o seu caso, embora eu tenha achado o filme bem menos ambicioso do que eu esperava nesse sentido. Mas ainda assim, é claro que devem existir várias coisas nesse filme que eu, por ser homem, não vou identificar, mas que vão ser muito importantes para muitas mulheres. O que eu acho bacana nesse filme da Capitã Marvel é que ele consegue incluir esse tema de maneira pontual na jornada da protagonista. Ainda nos primeiros minutos do filme, a gente vê vários homens falando que a Carol Danvers, que é a protagonista, ela é uma personagem menos capacitada do que os homens para certos trabalhos braçais. Ou então falando o tempo todo que a Carol Danvers é uma personagem emocional demais, que ela não consegue segurar as emoções dela e ela deixa isso interferir na praticidade das ações dela. E isso tudo é enraizado, claro, em vários preconceitos machistas. E ao longo do filme inteiro, a jornada da Carol Danvers é uma jornada de autodescoberta. Então ela vai, ao longo do filme inteiro, desconstruindo essa ideia machista que os homens ao redor dela têm a respeito dela. E ela se descobre uma mulher forte, independente, imponente e, claro, uma das criaturas mais poderosas que já passaram pelo universo Marvel. E, além disso, eu confesso pra vocês que eu não conhecia tão bem a personagem da Capitã Marvel. É uma personagem que, sim, eu sabia que existia, mas assim, quem ela era, de onde ela veio, quais são os poderes, como era a personalidade da Capitã Marvel, isso tudo eu confesso que eu não sabia como é que era. Então eu fui ver esse filme esperando ser apresentado a Capitã Marvel. E, pelo menos pra mim, o filme cumpriu bem essa função. Eu gostei da personagem, gostei da Capitã Marvel, eu fiquei investido no arco dela. E mais do que isso, eu gostei de como a Brie Larson ela consegue explorar cada faceta diferente da personagem. Ela é sim uma mulher forte, independente e muito imponente, ela transmite um ar de poder com o olhar dela, com a postura física, mas ao mesmo tempo a Brie Larson ela consegue adicionar alguns toques pontuais de humor e de sarcasmo e de deboche que funcionam bem e fazem a personagem se tornar mais divertida, mais cativante. E além disso, eu acho que a dinâmica dela com o personagem do Samuel Jackson, que aqui interpreta um Nick Fury mais jovem do que o que a gente viu nos outros filmes, é muito divertida, é um dos pontos altos do filme mesmo. Só que, infelizmente, as virtudes de Capitã Marvel meio que param por aí. Porque, de um modo geral, esse é um dos filmes mais problemáticos que a Marvel já fez ao longo de toda a sua trajetória. Para início de conversa, esse filme ele comete alguns erros que são bem comuns nos filmes da Marvel, como por exemplo, o excesso de piadas, o balanceamento entre os momentos cômicos e os momentos dramáticos não é muito bem resolvido, existem algumas piadas que se esforçam demais para ser engraçadas e nisso elas perdem a graça. E, além disso, esse filme ele comete um problema que sempre me incomodou muito na Marvel de um modo geral, na construção desse universo compartilhado, que é o seguinte: embora eu ache o planejamento da Marvel muito ambicioso e muito admirável, esse negócio de ter várias franquias diferentes se cruzando e depois formando um filme só, que é Os Vingadores, por outro lado, isso gerou alguns problemas para os filmes individuais. Muitos dos filmes individuais dos personagens, como por exemplo o Homem de Ferro 2, o Thor, o Homem-Formiga, o próprio Vingadores 2, você tem a sensação de que eles funcionam não como filmes individuais, mas como filmes que servem como trailers de 2 horas para o próximo filme. E qual que é o problema desse Capitã Marvel? Esse filme aqui, ele foi claramente concebido com o propósito único e exclusivo de servir como uma colinha que vai unir Vingadores Guerra Infinita a Vingadores Ultimato, que é o próximo filme da Marvel que vem por aí. E isso é muito incômodo no filme, porque o filme ele fica forçando o tempo inteiro participações de outros personagens, ou citações a outros personagens, ou citações a eventos que passaram ou que vão acontecer nos próximos filmes. E em vários momentos você sente que o filme ele existe mais para preparar terreno para o próximo filme do que para contar uma história individual. Mas esses são problemas que eu meio que já espero dos filmes da Marvel. O que eu não espero de um filme da Marvel
é o total descaso com a qualidade estética da obra. E se você pegar pra ver os piores filmes da Marvel, o Homem de Ferro 3, os Vingadores 2, por piores que eles sejam, eles ainda são filmes que você vê ali valores de produção admiráveis. Você vê que são superproduções que custaram muito dinheiro e que foram feitas para ser exibidas em tela grande. Esse filme da Capitã Marvel nem isso é. A direção do filme é assustadoramente ruim para padrões de cinema. É uma direção que o tempo todo ela investe basicamente em planos fechados, os diálogos são enfocados através de plano contra plano, plano contra plano, e só. E as cenas de ação, em particular, são pavorosas. Você vê que elas são o tempo todo rodadas através, como eu falei, de planos fechados, a câmera fica estática, existem vários erros de continuidade, a lógica espacial e geográfica das cenas não fica muito bem estabelecida. Uma hora um personagem tá aqui, outra hora o personagem tá aqui, você não sabe quem tá dando soco em relação a quê ou a quem. A coreografia é fraquíssima e, pra piorar, a montagem ela é toda entrecortada, as cenas são todas picotadas. Pra quê? Pra tentar disfarçar a péssima coreografia das lutas. E nisso as cenas de ação acabam se tornando frágeis. E não só isso que prejudica o filme. As cenas de ação, além de serem confusas e mal dirigidas, elas são muito curtas, elas não aproveitam direito os superpoderes dos personagens, a maquiagem usada para criar os Skrulls, ela é muito fraca, ela limita muito a dicção dos atores, o design de produção não aproveita muito o potencial de você criar uma terra, um planeta alienígena, os efeitos visuais são muito fracos, são muito fracos. Se você já tinha achado os efeitos visuais do Pantera Negra um problema, esse daqui então é um problema 2, 3 vezes maior. Enfim, é um filme que se sustenta basicamente pelo discurso do empoderamento feminino. Mas só pra completar, existe uma outra questão nesse filme que me incomoda, que é relacionada à política, que é o seguinte: no filme, na trama do filme, existe o conflito entre os Krees e os Skrulls. E esse conflito, ele é abordado pelo filme como uma analogia escancarada à crise dos refugiados e ao histórico que os Estados Unidos têm de invadir ou de explorar países do Oriente Médio e nisso acabar estimulando o nascimento de células terroristas que vão se voltar contra eles no futuro. E esse filme, ele tenta fazer essa analogia. Só que aí de que adianta isso se no final do filme a Capitã Marvel vai chegar e o uniforme dela vai ser definida pelas cores da bandeira dos Estados Unidos? Então, sabe, o filme, até nisso, ele é problemático. Então, sinceramente, assim, eu não diria que é um filme insuportável, mas tá longe de ser o filme que a primeira protagonista mulher da Marvel Studios merecia ganhar. Então é isso, agora eu quero saber de você, o que você achou de Capitã Marvel. Diga aqui nos comentários, curte esse vídeo, compartilhe, se inscreva no canal, e é isso, um grande abraço e até a próxima.